Olá, pessoal, tudo bem? Professora Maria Oliveira, e hoje nós vamos para a última aula sobre a Lei de Transporte de Eleitores em Zonas Rurais em dia de eleição. Lembrando que já fizemos a leitura de todos os artigos que estão na Lei 6.091 de 1974. Agora vamos dar uma revisada a respeito dos prazos para justificativa e depois vamos fazer uma leitura de algumas disposições que, na verdade, já surtiram a sua eficácia no tempo, porque eram disposições transitórias para que se adaptasse a lei à realidade, à década de 70, e vamos então encerrar este assunto, ok? Acompanhem comigo na telinha para vocês. Vamos lá, pessoal? Artigo 16. O eleitor que deixar de votar por se encontrar ausente de seu domicílio eleitoral deverá justificar a falta no prazo de 60 dias por meio de requerimento dirigido ao juiz eleitoral de sua zona de inscrição, que mandará anotar o fato na respectiva folha individual de votação. Vamos lá, aqui nós estamos falando sobre o requerimento de justificativa quando o eleitor não está na cidade onde ele mora e ele precisa de justificar essa ausência ao juízo eleitoral. Ele deve primeiro dirigir esse requerimento ao juízo de sua zona eleitoral. Além disso, ele tem um prazo de 60 dias para aquele eleitor ou eleitora que está aqui no Brasil, tá, gente? Se for no exterior, nós vamos verificar que vai ser aqueles 30 dias. Agora, a questão da folha individual de votação. Na verdade, essa anotação da justificativa, quando ela é aceita, ela é feita atualmente de forma eletrônica no banco de dados do Cadastro Nacional de Eleitores, né? Atualmente a gente usa um sistema chamado Elo. Então, essa folha individual de votação foi substituída. Atualmente, através do processamento eletrônico de dados, com o lançamento do ASE, que é um código de atualização da situação da inscrição eleitoral, que nós vamos então lançar esta justificativa. E por que é importante saber disso? Porque nós temos a resolução 23.659 de 2021, que vai trazer um rito um pouquinho diferente do que está previsto aqui nessa lei de 74. Então, eu quero que vocês acompanhem e vamos verificar no parágrafo primeiro, por exemplo, a forma como se fazia o requerimento, que hoje, na verdade, não se aplica, ok? Mas vamos conhecer o teor da lei. No parágrafo primeiro, está escrito que o requerimento, em duas vias, será levado em sobrecarta aberta à agência postal, que depois de dar andamento à primeira via, aplicará carimbo de recepção na segunda, devolvendo-a ao interessado, valendo esta como prova para todos os efeitos legais. Eu vou conversar com vocês a respeito do sistema Justifica e dos tipos de requerimentos para a justificativa um pouquinho mais para frente. Vamos falar agora sobre o teor do parágrafo 2º, que vai dizer que, estando no exterior, no dia em que se realizarem as eleições, o eleitor terá o prazo de 30 dias a contar de sua volta ao país para justificação. Pessoal, esse foi o teor do artigo 16 da nossa lei 6.091 de 1974. Ocorre que, em 2021, entra em vigor uma resolução. Essa resolução do TSE 23.659 de 2021 veio substituir a antiga resolução, a 21.538 de 2003. Ela vem adaptando-se às novas realidades e também vai trazer para a gente, no artigo 126, algumas disposições sobre o prazo para a justificativa, além de uma nova forma que é o requerimento de justificativa eletrônico. Acompanhem comigo. Artigo 126. Incorrerá em multa a ser arbitrada pelo juiz ou pela juíza eleitoral e cobrada na forma prevista na legislação eleitoral e nas normas do Tribunal Superior Eleitoral que dispuserem sobre a matéria, o eleitor ou a eleitora que deixar de votar e, inciso 1, não se justificar nos seguintes prazos. A linha A, 60 dias contados do dia da eleição, 30 dias contados do seu retorno ao país, no caso de se encontrar no exterior na data do pleito, salvo, se lhe for mais benéfico, o prazo da linha A deste inciso. Então, aqui nós já vemos a primeira diferença do que dispõe a Lei 6.091.
Aqui é uma ressalva. Se esse eleitor que estava no exterior voltou para o território nacional, ainda dentro daquele prazo de 60 dias para justificativa, ele pode usar um ou outro. Ou ele, se quiser justificar dentro dos 30 dias, depois do seu retorno, ok, contanto que fique ali dentro do prazo. Ou se ele quiser usar 60 dias, já que ele retornou dentro do prazo de 60 dias após o pleito, ele pode usar também. Ele vai usar o que for mais benéfico. Espero que isso tenha ficado claro. Lá não havia essa ressalva expressa. Claro que na prática o juiz avaliava, acabava deferindo, mas foi importante que se colocasse de forma expressa para que, na hora de decidir pela justificativa, nenhum juiz entendesse de forma diferente, ok? E, lógico, tem outros motivos para aplicação de multa, né? Aquele que tiver o processamento de seu pedido de justificativa rejeitado pelo sistema, atualmente o TSE disponibiliza o sistema Justifica, lá no site, e todos os sites dos TREs espalhados pelo Brasil têm um link direcionando para o sistema Justifica também. Claro que se a pessoa não inserir os dados corretos, não preencher o formulário, ou colocar dado insuficiente ou inexato para que se consiga localizá-lo no Cadastro Nacional de Eleitores, vai ser impossível a gente fazer esse lançamento. Outra forma, além do sistema Justifica, é o recebimento daquele formulário em cartório. O eleitor vai lá, apresenta esse formulário em cartório, ou entrega para o mesário e preenche lá com um número de título de eleitor que não corresponde à realidade. Isso ocorre muito. E a letra, a gente tenta salvar sempre a justificativa, mas a letra muitas vezes não permite. A gente tenta fazer a consulta combinada, mas os dados são insuficientes para a gente localizar aquele eleitor. Então, por isso, é um motivo também. O sistema pode rejeitar por dados insuficientes, ok? E, lógico, aquele que tiver seu pedido de justificativa indeferido pelo juiz ou pela juíza da zona que pertence à sua inscrição eleitoral. Por que indeferido, Maria? Ora, para você votar, para você não votar, você tem que ter uma prova de algum motivo que te impediu de cumprir com sua obrigação eleitoral. Imagine que você estava fora da sua cidade. Você tem que juntar um comprovante de que você estava fora da sua cidade, não basta alegar. Então, juntou o seu requerimento no sistema Justifica, junta a passagem, junta a estadia, o comprovante do pedágio, alguma coisa que realmente demonstra que você estava fora do seu domicílio eleitoral. Muita gente manda uma selfie, muita gente manda a foto do botijão de gás, eu já recebi pelo sistema Justifica. Isso não faz prova, então o juiz indefere. Ou essa pessoa junta fora do prazo também, então o juiz vai indeferir, vai determinar o pagamento de multa se não houver um motivo, por exemplo, como uma deficiência que torne demasiadamente difícil o exercício do voto. Tudo isso é avaliado quando a gente verifica o sistema Justifica, ok? O parágrafo único, e por que eu estou falando tanto do sistema Justifica, que pode ser acessado tanto pelo site do TSE como por celular? Há várias maneiras, né, de se acessar pela internet, porque ele vem também subentendido aqui no parágrafo único do artigo 126 da Resolução 23.659 de 2021. O que esse parágrafo traz? Ele vai dizer que nos prazos previstos no inciso 1, prazo de 30 dias para quem está no exterior, 60 para quem está no território nacional, o eleitor ou a eleitora poderá formular o requerimento de justificativa por ferramenta eletrônica disponibilizada pela Justiça Eleitoral ou perante o juízo de qualquer zona eleitoral em que se encontre. Aqui nós já encontramos duas diferenças. Lá na nossa Lei 6.091, o que se fala é preencha um requerimento, coloque no correio, em 2 vias, um procedimento totalmente diferente, que não acontece mais hoje. Significa que se cair em questão a literalidade da lei, você vai marcar que não é assim que é feito? Não, você vai analisar com muita sabedoria o que está sendo cobrado na questão. Mas aqui no parágrafo único da resolução, que é novíssima e tem muita chance de cair na sua prova, vai dizer que a pessoa vai poder fazer esse requerimento por ferramenta eletrônica disponibilizada pela Justiça Eleitoral e lá na Lei 6.091 fala que é perante o juízo eleitoral. Já aqui,
O que se fala que é perante o juízo de qualquer zona eleitoral, não só o da inscrição de origem, que seria o que está disposto em lei, não é só o da inscrição de origem. Pode fazer o requerimento perante o juízo de qualquer zona eleitoral em que se encontre, devendo o cartório providenciar a remessa ao juízo competente. Se o eleitor não é inscrito naquela zona eleitoral, o atendente vai receber, o servidor vai receber aquele requerimento e vai remeter para outro juízo, para o juízo de origem da inscrição. A decisão final é sempre do juízo da inscrição, mas a gente não vai colocar óbice a justificativa, ao requerimento daquele eleitor. A gente tem que facilitar o acesso à justiça eleitoral. Ok? Espero que isso tenha ficado claro. Trouxe aqui para vocês algumas formas para que vocês se lembrem. No dia da eleição, aqui ó, tem um formuláriozinho de requerimento em que o mesário recebe e ele digita. Vocês provavelmente já passaram por isso. O formulário é entregue, o mesário digita imediatamente, a justificativa é lançada na urna. Só vai aceitar essa justificativa se aquele título não for daquele domicílio eleitoral. Não é no mesmo bairro, não é em bairros distantes da mesma cidade. Lembre-se, eu posso voltar no Campo Limpo e estar lá na Vila Maria. Então, se eu tentar justificar com o lançamento na urna no dia, eu estou dentro da mesma cidade, do mesmo domicílio eleitoral, aquela justificativa vai ser rejeitada, ok? Então, lembre-se, para justificar, você tem que estar fora do seu domicílio eleitoral. Justificar por formulário entregue lá no dia na urna, para ser digitado no dia na urna, claro, tem que estar fora do seu domicílio eleitoral, ok? Não é fora do seu bairro, que isso fique claro. Maria, muitas vezes o mesário não consegue digitar. O dia da eleição é um dia tenso. Então, o que ele faz? Ele coloca dentro de envelope e remete esse requerimento para a zona eleitoral. Nós, durante o período seguinte, que o cadastro permite, vamos fazer a digitação dos eleitores, lógico, recebemos também de outros requerimentos que foram encaminhados pelos outros juízes, nossos eleitores estavam lá na Paraíba, por exemplo, eles vão encaminhar para que a gente digite, e assim nós vamos fazer também, vice-versa. Na prática, há um período em que é permitido que se faça o lançamento código, mas na teoria e na prova, para efeito de prova, o que eu quero que vocês entendam é o juízo eleitoral de outro município, de outra circunscrição eleitoral, ele vai receber o requerimento e vai remeter para o juízo competente, para o processamento da justificativa. Fixem isso. Juízo de qualquer zona pode receber o requerimento, mas só quem vai lançar o código vai ser o juízo de onde pertence a inscrição eleitoral. Que isso tenha ficado claro. Então, essa é uma das formas, né? O requerimento no dia, lá no dia da eleição. Outra forma, no dia da eleição, pelo e-título. A pessoa abre o e-título, ela aciona o local onde ela está, é captado pelo aplicativo que vai verificar a geolocalização. Automaticamente, nesse dia, quando o aplicativo funciona, eu sei que muita gente pode ter tido alguma experiência não tão legal do dia da eleição, porque é muita gente acessando, às vezes o site cai, mas geralmente funciona. Quando funciona, o que acontece? Pela geolocalização, o aplicativo já vai verificar que a pessoa estava fora do seu domicílio, a justificativa vai entrar. Lembrando que domicílio fora de sua cidade, tá? Não é fora do seu bairro. Além disso, nos outros, depois, passou da eleição, dá para justificar pelo título? Sim, através de um link em que você vai ser direcionado para o sistema Justifica. O sistema Justifica, como eu disse, o eleitor vai lá no site do TSE ou no site do TRE de seu estado e vai ser direcionado para um sistema em que ele vai ter que inserir alguns dados, e esses dados devem ser fidedignos, vai juntar a documentação comprobatória de estar fora de seu domicílio eleitoral, e isso vai ser remetido para o seu juízo de origem, ok? O juízo de origem da inscrição. E aqui também nós temos o velho e bom, para quem não tem acesso, né? O requerimento de justificativa no papelzinho que a pessoa preenche, entrega lá no cartório, se for nosso a gente lança, e se não for, a gente digitaliza, encaminha para o juízo eleitoral competente para o lançamento também.
ok? Trouxe aqui para vocês uma questão CESP-CEBRASP, que vai falar sobre a questão do prazo para justificativa. Essa questão foi aplicada na prova do TRE da Bahia, técnico judiciário, área administrativa. A banca considerou errada a seguinte assertiva: o eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral em até 30 dias após a realização da eleição, incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral. Ok? Como é de forma genérica, não é 30 dias o prazo, é 60 dias. Não está fazendo referência aqui ao eleitor que estava no exterior. Outra coisa importante é que eles tentam confundir vocês com o prazo que está previsto lá no Código Eleitoral. Aquele prazo de 30 dias previsto no Código Eleitoral não se aplica mais. Veio a nossa Lei 6.091, que mudou esse prazo, e nós temos as disposições da nossa Resolução 23.659 de 2021. Até 30 dias. Você só vai escolher isso daqui se a banca perguntar exatamente assim, conforme está disposto no Código Eleitoral, e não te der nenhuma alternativa, não fizer nenhuma ressalva, aí sim, aí você vai ter que usar a sabedoria, né? E colocar a resposta como 30 dias. Mas já fique ciente que não é esse o prazo atualmente aplicado. E o que eu tenho para dizer para vocês sobre o artigo 17 ao 25 é que eles foram revogados, então, menos artigos para que vocês façam a leitura. Quanto ao 26, do 26 ao 28, vou fazer uma leitura rápida, porque são disposições transitórias. Só quero que vocês saibam que existem esses artigos, mas vocês não precisam se preocupar com eles para fins de provas, tá? O Poder Executivo é autorizado a abrir o crédito especial, né, de 20 milhões de cruzeiros. Imagina se isso daqui vai cair em prova. Destinado ao fundo partidário para atender as despesas decorrentes da aplicação desta lei na eleição de 15 de novembro de 1974. A abertura de crédito autorizado nesse artigo será compensada mediante anulação de dotações de dotações constantes no orçamento para o corrente exercício de que trata a Lei 5.964, de 10 de novembro de 1973. Que mais? Artigo 27, sem prejuízo do disposto no inciso 17 do artigo 30 do Código Eleitoral, Lei 4.787, de 15 de julho de 1965, o Tribunal Superior Eleitoral expedirá, dentro de 15 dias da data da publicação desta lei, as instruções necessárias à sua execução. Lembrando, então, que o Código Eleitoral prevê que o TSE tem, sim, competência para expedir resoluções, e são através das resoluções que ela vai trazer todas as orientações, ok? Artigo 28. Esse artigo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessas aulas, dessa sequência de aulas, apesar da gente demorar um pouquinho, é um estudo mais caprichado, um estudo que vocês vão guardar para o coração. Eu tenho certeza que vocês não vão errar nenhuma questão que aborde a Lei 6.091 de 1974. Então, até mais. Um super abraço. Fiquem firmes nos estudos. Não desistam. Estou aqui com vocês. Estamos na luta e muito sucesso. Quero ver vocês aqui comigo no TRE de São Paulo ou no que vocês preferirem. Até mais, pessoal.